E estamos no ar, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Padimcast, o meu podcast aqui no meu canal no YouTube e nas redes adjacentes. Então, se você está vendo esse comecinho aqui pelo canal oficial, o primeiro link da descrição do nosso canal de cortes. Os melhores trechos desse programa e de todos os outros estarão lá. Se você está vendo algum corte, assim, vai aparecer essa mensagem aqui no final, o primeiro link da descrição do canal oficial. Considere a opção de ser membro do nosso canal a partir de R$5 por mês, que em breve nós teremos algumas recompensas lá para os membros, episódios saindo antecipado, etc e tal. Se você gosta de vídeos curtos, estamos em todas as redes de vídeos curtos também, Quai, TikTok, Reels no Instagram e Facebook e no YouTube Shorts. E se você gosta de escutar o programa, estamos também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts e todos os outros agregadores. E em breve no podcast da Amazon, também no Amazon Music, ou Amazon Podcast, uma coisa assim, estaremos lá também. E se você gosta de... Você está no Spotify, você gosta de ver o episódio, nós também temos a opção do vídeo no Spotify. Então você pode clicar lá, tem a câmerazinha, clica que você vai assistir o vídeo desse programa aqui. Lembrando, ó, teve a retrospectiva do Spotify essa semana que passou e nosso podcast está entre os 20% mais assistidos em vídeo do Spotify. Então já segue a gente lá no Spotify também. Os episódios tem espacinho para comentar, pode comentar. Tem mais de 49 episódios. Agora esse aqui é o episódio número 50 ou 51, uma coisa assim. Então tem bastante, tem de tudo. Tem advogado criminalista, tem garota de programa, tem gente que vende OnlyFans. Agora que eu tô pensando em entrar para OnlyFans, vou comentar aqui também sobre no programa. Pô, por que você colocou advogado e essas outras categorias profissionais juntas? Sabe alguma por quê? Perseguição? Não, é porque eu já tenho que me defender, entendeu? Ah, entendi. Só que assim, eu trouxe uma advogada criminalista. Vou apresentar aqui rapidinho. Ó. Estou com o Thiago Oliveira. Eu já quero me meter. Que é o que te assombra, que a gente já vai falar sobre isso. Mas assim, eu trouxe a advogada criminalista, eu procurei a mais nóia que eu consegui achar. Uhum. Aí eu achei uma que é doida de pedra, assim. Muito, muito da hora ela. E aí a gente fez um programa sobre isso muito, muito legal. Então tem ufólogo, tem sexóloga, tem humorista, tem de tudo. Então sigam a gente lá, assistam nossos programas que a gente tá lá. E agora eu tô com o Thiago. Você tá bem, Thiago? Tô bem, tô ótimo. Mais uma vez aqui, Thiago, repetindo. Tá bem. Não deixamos a saudade nos afligir dessa vez, né? Já que vai ter uma época que a gente vai falar só sobre saudade também, né? A gente vai virar saudade um dia. O Thiagão, pra quem não sabe, ele tem o projeto, que é o que te assombra. Explica melhor pro pessoal o que é o projeto. Puta, é um projeto que nasceu meio de uma aflição pessoal minha em 2021, né? Aquele final de pandemia. E ele, assim, pra gente aproveitar bem nosso tempo, não sintetizar um pouco, não ficar aquela autorreferência o tempo inteiro, mas é um projeto que no final a gente começou a contar histórias, ele nasceu pra gente contar as histórias de Campinas, no final a gente achou que não tinha graça nenhuma contar as histórias só na internet, levamos as pessoas nos lugares onde as histórias eram relatadas, onde elas eram, na verdade, palco para essas histórias sobrenaturais inicialmente. E aí a gente levou a galera nesses lugares, um desses lugares era o cemitério, e aí uma coisa puxar a outra, centro da cidade, cemitério, contar história, levamos para a internet as histórias, mas levamos a galera para lá, trouxemos o passeio para cá, essa experiência para cá também, contando as histórias e depois fazendo uma experiência presencial. E no final a gente virou um projeto mesmo e a gente leva isso para várias cidades do Brasil, de São Paulo bastante, mais perto, porque tudo voluntário e tudo gratuito, então... não tenho grana para ir para muita loucura não dá, mas a gente já foi para o Rio de Janeiro, já fui para BH fazendo passeios e contando as histórias de lá. Mas já chegamos até Brasília, não fizemos passeio ainda, mas contamos as histórias, enfim, estamos indo aí. E aí, onde chamar, quiser fazer parceria, Thiagão, vem aqui para Rondônia contar. Você vai? Fala, vamos fazer uma parceria, te manda aí. Então, a gente precisa fazer alguma... Nunca fizemos, a gente tem algumas parcerias como essa, por exemplo, Piracicaba, a gente fez uns passeios em Piracicaba, que é uma cidade que é incrível, tanto do ponto de vista geográfico, linda, galera, muito gente boa, a cidade é maravilhosa e tem histórias muito bacanas também. Então, depois que a gente fez alguns, a prefeitura convidou a gente para fazer esse projeto. A gente vai terminar aí desse ano de 2024 lá. Ano que vem eu quero ir para outra cidade. Estou namorando aí Rio Claro, que é mais ou menos perto de Campinas. Já vai pegando tem uma história muito... Rio Claro também é muito legal. Muito massa, assim. Se tem uma história aí, eu já queria saber. Já, de Rio Claro? Pô, cara, assim, pra você ter ideia, porque aquilo, né? A gente... E também tem os cemitérios, até para contextualizar o pessoal a história que eu vou contar. Rio Claro, o interior paulista era
foi um centro de produção de uma das commodities mais rentáveis para o Brasil. Não vou falar era importante também, mas assim, a construção disso também foi feito muito na base da escravidão. Então a base era escravagista mesmo, mas uma commodity brasileira que rendia muito dinheiro aqui era o café. Então, a gente, não por acaso, tem muitas histórias ligadas a martírios, a pessoas que morreram traumaticamente, que tinham essa origem, que tinham origem negra, africana, escravizados, né? E o cemitério de Rio Claro, que é o São João Batista, tem uma história muito legal do pai Pedro Benedito. Quem vai na macumba e escuta Pai Benedito, é esse cara. A gente não encontrou outro Pedro Benedito, outro Pai Benedito, que era uma pessoa que existia e não apenas uma entidade, porque, claro, em outros lugares do Brasil, a gente tem entidades, dos seus pais beneditos, seus próprios pais beneditos. Mas lá a gente tem a história de um preto velho, que é do início do século XX, então ele foi escravizado, mas morreu com 104 anos, foi assassinado. Caramba. No início do século XX, então 1904, se eu não me engano, ele foi assassinado. E foi assassinado por um vizinho alcoólatra, que não sei em quais circunstâncias esfaqueou ele, já bem velhinho. E ele é sepultado, inicia-se no lugar que ele foi sepultado um processo devocional do Pai Benedito. O Pai Benedito começa a atender às graças das pessoas, ele era um rezador também. Então, isso também ajudou a já atrair as pessoas, além da morte muito traumática dele, mas as pessoas iam lá. E aí, o que acontece? Pai Benedito vira uma super devoção em Rio Claro, né? Super, mesmo tendo nascido do catolicismo não oficial, que é mais ou menos a sequência dos processos devocionais de Milagreiro do Cemitério, o Pai Benedito também tem um contato com aquela época, né, iniciando a organização, a institucionalização da Umbanda, né, início do século XX. A Umbanda, se eu não me engano, é de 1907, ou ali do começo, ou 9. Vai estar aqui a informação. Isso, correta, depois a gente vê, mas deve ser aqui. entre 7 e 9, assim, a ideia da institucionalização dessa religião, né? Que tem gente que reclama até datas muito anteriores, mas enfim. Oficialmente é por aí. Oficialmente a gente tem essa, né? E aí o que acontece? Montou uma capela para ele atrai muitos devotos, mas já que a gente vai falar um pouco mais de fantasma, tem numa ocasião, duas devotas do pai Pedro Benedito, do Pai Benedito, estão lá orando para ele, ali na capela dele, e uma moça de branco vai até elas e pede para que elas coloquem rosas brancas no seu túmulo. As moças ficam meio que sem saber, imagina uma assombração de pé de rosa, eu entrego, entendeu? Eu vou lá buscar. Falo, você espera um pouquinho, eu vou comprar, não precisa ficar aí, eu já volto. Não precisa me seguir não, que eu volto, né? Foi isso que aconteceu. Levaram no túmulo dessa moça. Essa moça se chamava Abigail, ela teve uma morte por nanismo, ela parou de se alimentar. Muita gente falava que era por uma decepção amorosa, mas não é verdade isso. Quem me contou a história foi uma sobrinha neta da Abigail. E então eu conheço a história dela com relatos pessoais e descrição em jornal, todos os acontecimentos da Abigail. Então, essa moça, ela vai até essas devotas, pede o depósito lá de duas rosas brancas no túmulo dela. As moças contam essa história. Inicia-se um processo devocional também para Abigail, que fica sendo chamado de moça de branco do cemitério de Rio Claro. Então, Rio Claro tem muitas histórias legais. Rio Claro ainda tem um boiadeiro chamado Olavo, cuida do boi, cuidava de gado. Não tô falando nada, né? Ninguém tá falando nada. Você tá se doendo aí porque você entendeu a referência. Muito bom, né? Mas é verdade. Eu só tô contando fatos históricos. Olavo, o boiadeiro. O boiadeiro, o mundo é o mundo do... Como é que fala? O mundo não prega, o mundo capota. Mas, enfim, o Olavo é esse boiadeiro lá do cemitério de... O Olavo morreu como? Ele foi atravessar um rio com uma tropa e tem duas versões. Uma de que ele foi assassinado e jogaram ele no rio. A outra de que ele morreu afogado. Os bois meio que se atrapalharam, derrubaram ele não conseguiu sair e ele acabou morrendo afogado, é segundo essa versão.
E é muito interessante, esses túmulos são túmulos que chamam muita atenção. O do Olavo, tem muitos lenços, pessoas que são devotas, tanto dele como milagreiro, como dele também na Umbanda, por ser um boiadeiro, as pessoas colocam lenços de boiadeiro, chapéu de boiadeiro, então o túmulo chama muita atenção. É um túmulo muito legal, por isso eu tô a fim de ir para, tô a fim de aprender mais sobre, tem pelo menos uns 5, 6 milagreiros em Rio Claro. Maria Tomásia, que era uma moça também que foi presa com o marido, eu não sei em que circunstâncias, não sei a razão dela ter sido presa, ela foi torturada na prisão, grávida, morreu, teve uma hemorragia depois de ter sido agredida e torturada na prisão, morreu. E aí o que acontece? Você vê que a história é maluca, é muito legal, né? Vai indo, né? Eu acho essa história incrível. E aí o que acontece? Passado muitos anos, ela não era ainda uma milagreira, mas passado muitos anos, uma avó, então a mãe estava com a filha grávida, então ela seria avó, só que essa filha estava com uma gravidez de altíssimo risco. E aí ela vai numa rezadeira de Rio Claro, e a rezadeira fala, olha, eu vou fazer aqui minhas orações, só que eu recomendo você ir até o cemitério, no túmulo da Tomásia. E aí ela vai, pede para Maria Tomásia, a Maria Tomásia, segundo a moça, a gravidez que era de altíssimo risco ocorre sem nenhuma intercorrência, tudo com uma tranquilidade absurda. E aí a mãe dessa avó, né, a mãe da grávida, na verdade, a avó da criança que havia nascido, reforma o túmulo da Maria Tomásia, começa a contar a história e a Maria Tomásia, então, começa a receber outros pedidos e ajudar outras gestantes a terem o seu momento do parto com um pouco mais de tranquilidade. Então, pra você ver, é um cemitério. Eu vou contar 3, 4 histórias aqui rapidinho. Rapidinho só. Então já, você vai ano que vem pra lá, pra Rio Claro? Tô afim. Então aí já vai sair mais uma porrada de vídeo. Segue lá o Instagram do Thiago, que ele posta, mano, é coisa demais. Tem coisa que eu fico assustadíssimo. Assim, tem umas coisas estranhas. Pra mim né? Pra mim, pô, eu sou caipira de cemitério. É o encanto, cara. Na verdade, o que eu acho que é legal, que é diferente da ideia do macabro, é a ideia do reencantamento de um lugar a partir da história. Porque eu sou um cara cético, eu falo isso, eu não acredito em quase nada. Então, as pessoas querem ir comigo lá fazer medidor de coisa, de campo magnético. Cara, puta, cara, eu não acho que o Ayrton Senna tá lá à sua disposição. Vai voltar. Porra, agora pera aí, ele vai entrar numa McLaren lá no céu e... Estão fazendo umas fofocas de mim aí agora. Voltei aqui, olha, deviam ter colocado mais a Galisteu na série. Não foi bem assim com a Xuxa. Cadê a Marlene na série? Cadê a Marlene Matos na série? Cadê? Né? Ela tem coisa pra falar. Porra, cadê a Marlene Matos na série do Ayrton Senna, que a gente não sabe? Mas eu vejo... A gente tava comentando aqui que minha mãe é fanática de cemitério. Eu falei que ia trazer o Thiago aqui, ela queria trazer torta e tal. Eu falei, ia só a torta de presunto, no mínimo, né? De presunto ali. No mínimo. Mas eu demorei para começar a gostar de ir em cemitério. Não é assim, um velório, uma coisa assim, eu fico muito desconfortável de ir. Eu não sei me comportar, eu fico nervoso. Eu não sei se já contei essa história aqui, mas teve uma amiga da minha mãe, foi criada com a minha mãe, que ela tinha um filho que era especial. E aí o menino, quando tinha uns 18 anos, o menino morreu. E aí minha mãe falou, pô, você me leva lá no velório, porque ninguém quer me levar, mas eu queria ir, porque a fulana é muito minha amiga. Eu falei, vamos. Ela era amiga da família da minha mãe inteira. Eu falei, não, vamos, eu levo, pô, perto de casa, lá em Osasco. Eu falei, vamos lá. Aí chegou lá, e aí eu tava muito desconfortável pra entrar, assim, sabe? E aí na porta tava meu tio, irmão da minha mãe. E era aniversário dele. E eu não sabia como me comportar em velório, tava muito nervoso, porque eu não gosto mesmo, sabe? Eu vi meu tio, falei, puta, ainda bem, cara, meu tio tá aqui, vou lá cumprimentar ele. Aí chegou lá, tá perto do caixão, assim, falou, ô tio, feliz aniversário e tal, não sei o quê. Minha mãe falou, você é idiota, não dá feliz aniversário pra ele no velório, cara? Eu falei, não sei o que eu faço, eu tô nervoso. Tem que cumprimentar ele, ele tá vivo ainda, tá aqui. Tá aqui ainda, pô. Meu tio deu risada também, eu falei, mas não sei. Aí agora, velório eu não gosto muito de ir, mas cemitério eu já vou. É que velório, cara, você não vai pelo morto. Você vai também. E também para acolher o Você pessoal. vai, cara. Quem fala isso é minha esposa, cara. Minha esposa também não gostava de ir. Eu sempre fui, nunca tive problema. Me comove, não é que a gente passa, porra... Passa batido. Passa batido, claro, fica comovido. Puta, velório de criança é uma
me mata, assim. Mas a gente não vai só pela pessoa que morreu, homenageando sua memória. A gente vai pelas pessoas que ficaram. Ninguém gosta de ir em velório. A gente gosta de outras coisas. Eu gosto de ir em cemitério, detesto em velório. Também não gosto. Mas não posso deixar de ir. Porque faz muita diferença essa presença. Faz, pô. O abraço, às vezes o cumprimento do parabéns parece que é uma coisa excessiva da sua parte, mas ao contrário, quem tá ali fala, poxa, tem um sentido de continuidade, a vida continua, cara. E a morte, por mais que seja um instante muito maluco, porque ela é definidora da nossa passagem por aqui, ela é tão complexa e, ao mesmo tempo, ela é uma das coisas mais óbvias e simples que existem. Tão óbvio como nascer é saber que a gente vai morrer. E eu acho que o jeito que a gente vive de consumir, de ter que não sei o quê, de ter que experimentar tudo, parece que a gente está vivendo, mas a gente não está vivendo, porque a gente está se consumindo. Isso sim. Uhum. Porque viver, na verdade, para mim, é um grande processo de construção da sua existência. E por isso que eu falo que a vida acaba, mas a existência não acaba. Então, quando acaba esse período físico por aqui, a gente pode continuar a existir. Depende do que você construiu até ali. Se você só construiu grana, se você só construiu patrimônio, aquilo vai deixar de ser seu e vai ser de outra pessoa. Se você constrói outras coisas, se constrói vínculos afetivos, pontos afetivas, se você gera isso na galera, você tem mais tempo de ficar por aqui. Talvez uma geração, duas, se sua vida for um grande legado científico, se na sua vida você ajudar muita gente a construir uma obra assistencial, aí você fica, aí mais tempo. Aí você passa do seu neto, do seu bisneto. Né? A gente vê que a gente conta, às vezes, histórias de pessoas. Eu vou para o Cemitério da Consolação aqui, conta a história do Luiz Gama. Pô, a gente ouve até hoje falar de um cara que morreu em 1882. Quer dizer, é muito tempo, cara. E mesmo assim a gente ouve falar dele, porque ele tem uma história muito bonita na luta contra a escravidão, por exemplo. Mas a gente escuta Tarsila do Amaral, a gente está falando de uma grande artista, a gente fala de escultores, a gente fala do Pelé. Pelé morreu, cara. A gente viu o Pelé, a gente viveu o mesmo tempo e espaço do cara, que é o maior jogador da história. O maior atleta da história, se bobear, entendeu? Do século, atleta do século. Ninguém pega o Pelé. E perto aqui, né? Tipo assim, você pega o carro 1 hora de carro. Santos, você vai ver o Pelé. Você pega aqui, o Silvio Santos tá no Butantã aqui. É louco isso, porque eu, assim, como eu falei, eu não sou exatamente religioso, mas eu me conecto muito com as pessoas a partir de suas histórias. Então, o Luiz Gama, por exemplo, e olha que eu sou advogado, hein? Então, o Luiz Gama era um advogado provisionado. Eu não conhecia a sua história com profundidade. Sabia quem é, sabia que era uma personagem desse tempo, tal, mas... Pô, cara, quando você começa a frequentar a história do cara e ver o tamanho dele e de tudo que ele mobilizou na época dele, é muito legal isso, cara. Muito à frente do tempo ali, né? O pensamento era muito à frente do tempo, né? Era uma grande contradição para as tradições estabelecidas. Por isso que a gente, embora eu acho que a gente precisa evoluir o pensamento, é isso, né? Aí eu olhar e falar, mano, jura mesmo? Vocês têm que esse papo aqui pra mim? Vocês estão escravizando todo mundo aí. Agora o cara é gente boa, 200 anos atrás, pô, todo mundo de corrente, todo mundo separado em família. O cara lutava contra isso, cara. Sacou? Porra. É numa época que ninguém queria saber disso, né? Ninguém queria. Ninguém. Entendeu? Foda. Então, assim, você vai lá e visita um cara que fez isso, cara. Libertou 500 pessoas. E você acha que tem diferença? Você faz muitas visitas lá e tal. Você acha que tem muita diferença nos cemitérios de São Paulo, nos cemitérios do interior, na questão de adesão mesmo, assim, da galera ir, da galera se envolver? Por exemplo, a pessoa que tem um parente morto num cemitério aqui em São Paulo e tem no interior? Eu acho que assim, eu acho que no interior as pessoas ainda frequentam mais os cemitérios com esse condão, assim, de visitar parente e tal, a minha percepção. Mas os cemitérios são super frequentados, cara, assim, eu vejo muita gente indo.
A gente imagina que os cemitérios precisem ser preservados por causa de obra de arte, não sei o quê. Tem esse aspecto. Sim. Só que para mim o cemitério tem que ser preservado para deixar essas pessoas que querem visitar seus antepassados de forma digna. Então o cemitério tem que ter um piso legal para uma senhora não cair, para um senhor não cair, para uma pessoa que é PCD poder circular de cadeira de roda ou com seus suportes. Então eu acho que a gente tá cheio, eu acho que está melhorando. Você acha que tá verdade? melhorando? Eu acho que está melhorando. A gente está falando disso aqui, sacou? Que era um assunto que há quanto tempo nunca se falou. A gente nunca falava disso, cara. Ninguém falava disso em lugar nenhum. A gente não tinha... Hoje a gente vê no jornal um monte de cobrança. Hoje a gente vê no jornal quando acontece alguma coisa, algum escândalo. Hoje a gente assiste, cara. Assiste. Virou assunto Outro dia de roubaram, debate outro dia político. roubaram, outro dia virou assunto de debate político. Uma decisão da STF. Roubaram a escultura do Nelson Rodrigues, foi um auê, cara. Então, assim, isso a gente não via há 10 anos atrás. Há 5 anos atrás a gente não via isso, quase cara. Nada, né? Então, assim, não sei. Por isso que eu falo que, modéstia à parte, eu não sei o quanto de verdade que a gente não contribuiu para isso. Porque estamos num grande centro, o que a gente faz aqui irradia. Dando visibilidade. Dando visibilidade para um assunto. Um monte de gente, não vou falar copiando, porque eu também me inspirei em outras pessoas para fazer o que eu faço. Então, eu pegar a professora Viviane, que faz comigo, faz passeio muito antes. A professora Marcelina, em BH, faz passeio muito antes da gente. Tem uma professora em Curitiba, que agora eu esqueci o nome dela, que faz há muito tempo, muito antes da gente. Só que a gente levou para a internet também. A gente tem publicado livro. Então, estamos tentando furar essa bolha. E junto com essa galera. E todo mundo vindo junto. Talvez seja um momento disso mesmo. Talvez a pandemia tenha feito com que a gente precisasse encarar o tema da morte de forma mais racional, porque ela chegou sem pedir licença. E aí todo mundo, do dia para a noite, falou, bom, eu vou ter que sepultar minha tia, que morreu ontem, que estava ótima, só que pegou uma puta doença do caralho e morreu. Minha mãe, que morreu ontem. E aí, cara? Sem se despedir, como é que eu vou administrar isso? Como é que eu vou administrar um adeus sem adeus? Porque foi isso que aconteceu. O cara morreu, o cara estava ótimo, ficava 4 dias, começava a piorar, ia pra UTI, tubo, morreu. Era embalado. Enfiava num saco, brother, levava e enterrava. Se 5 dias atrás estava com a pessoa assistindo um futebol na sua casa e o cara estava empacotado depois. Isso aconteceu com 700 mil pessoas foram assim. Pelo menos 700 mil. Pelo menos 700 mil. Você imagina o impacto disso em escala. A gente pegar as famílias, os amigos, quantos milhões de pessoas não foram impactadas, quantas empresas, quantos negócios, quantas escolas, quantos clubes, quantos lugares de convívio, quantos lugares assistenciais perderam suas referências, quantas famílias perderam suas referências, perderam seus ancestrais, que sempre foram, em alguma medida, aquele lugar de reserva para você se lembrar de certos valores, ali, cara. Muita base a sabedoria ali da nossa sociedade, embora a gente ignore muitos idosos, a sabedoria da nossa sociedade vem dos mais antigos. Sim. De todas as sociedades vem dos mais antigos, né? A experiência, a tolerância. Tem um comediante que fala isso. Entra numa discussão entre um jovem e um idoso, você sempre tem que escutar o idoso, mesmo que ele esteja errado. Isso. Porque ele estando errado, ele tem a base que ele tem para estar errado é muito maior do que o cara mais novo. Tem muito mais base para estar errado. O erro dele é muito mais embasado. Então, assim, lógico, você tem que respeitar por conta disso. E muitas bases familiares foram destruídas. Porra, é isso. Então, acho que assim, às vezes até vendo seus vídeos lá, eu fico imaginando tanto de gente, por na pandemia mesmo, que você foi visitar o cemitério em Campinas. Então, alguém tem um parente que morreu por conta da Covid em Campinas, mas a pessoa mora no Paraná. E fala, mano, eu nunca consegui ir lá, não pude me despedir do meu parente, mas ele tá nesse cemitério. Eu sei como que é esse cemitério. Porrada de gente fala. Então, meu tio tá aí. Meu tio tá nesse cemitério aí. Minha avó tá aí nesse cemitério. É como se tivesse uma embaixada dela naquele lugar.
uma ponte dela, um lugar dela ali. Eu sei onde ela tá, eu vi onde ela tá, agora eu sei como que é aquele cemitério. Muito louco isso. Deve ser, cara, isso deve ser demais, de verdade. É legal, não, super legal, você não faria. Se não achasse legal pra cacete, não faria. Mas isso deve ser bem legal. Sacou? Porra, é legal pra caralho, porque você não faria. É um exercício, eu falo que, eu faço por mim, é terapêutico. Não é que um fala, eu faço porque eu preciso preservar pras novas gerações. É nada, mano. É porque é legal. É porque é legal, velho. Se fosse chato, eu não faria, cara. E agora, descobrindo que tem todo esse reconhecimento, essa coisa assim, fica mais fácil. O que eu tô falando pra galera é legal, galera. Vem ver se vocês acham que é legal. De repente vocês acham, de repente vocês acham uma merda. Cada um tem uma experiência, mas não posso na casa dos outros e falar, venha, vamos que eu vou levar você pro cemitério. Mas minha mãe morreu, eu não quero ir. Não, vamos lá que você vai ver que é legal. Imagina, cara. Vergonha na tua cara, não dá, né? É um lugar que, cara, mobiliza muitos sentimentos. É óbvio que tem gente que não tá preparada. E tudo bem também. E tá tudo super bem, velho. Super bem. Tem gente que não se sente bem. Tem gente que tem medo de barata. Tem gente que tem as relações religiosas que não permitem ir no cemitério. Porque acho que eu vou falar que não, imagina, é bobagem. Né? Não tem nada de errado. A única coisa que está errada é a gente vilipendiar. A única coisa que está errada é a gente quebrar, é cara roubar. Aí tá errado. O resto, cada um tem sua experiência ali nesse lugar, entendeu? Eu gosto de levar as pessoas e mostrar para elas a minha experiência e somar durante essas 2 horas, 3 horas que a gente faz o rolê, as experiências delas com aquilo. Porque para mim também importa muito o que elas sentem. Porque tem muita coisa que eu não acredito, tem muita coisa que eu não sinto. Então, eu sempre falo assim, meu maior contador de história de assombração era meu avô. Meu avô contava as histórias, meu avô era um paraibano, meu avô era polícia, tinha medo de nada, só de assombração. Então... Se ele conta uma história, eu vou ouvir, porque é um bagulho que ele... ele falava aquilo, e aquilo, na verdade, exatamente por ele ter medo, dava a ele uma condição de muita humildade naquele instante. Porque tudo o resto que era mundano, meu avô resolvia. De um motor de um caminhão quebrado a ter que trocar tiro, velho. Meu avô não tinha problema com isso. Meu avô nunca teve problema com isso. Agora entrou pra assombração. Agora, cara, meu avô, ele entrava no carro... E, numa ocasião, ele tinha um sítiozinho em Itu. Uma ocasião, ele indo para Itu, ele olha para trás, tem uma menininha sentada atrás. Ele sozinho. Senhora. Porra, cara, ele continuou dirigindo, reza, ela ali, reza ali. O cara, na hora que chegou na casa, tava, velho, completamente impactado, pálido, boca amarela. Uma história que ele conta que não foi com ele, mas que também é uma história de Saci que ele conta. Que o cara indo... Lá nesse sítio dele tinha uma capelinha no caminho. E falava que essa capelinha era assombrada. E aí ele tá indo pela estrada, tal. O cara que trabalhava com ele era um tipo de caseiro, mas era meu amigo, meu caseiro. E aí ele tá indo lá nessa batida na estrada, de madrugada, já que era uns puta homem, corajoso pra caralho. Não iria nem fudendo. Mas nem fudendo, velho. Imagina, não ia nunca. E lá na estradinha de terra, já sabendo da história da história. Aí que é pior, você já sabe que tem coisa ali. Mano, você tem um cano estourado, vai lá ver de manhã. Fala, não, deixa eu vazar até de manhã. Mas eram uns tio, mano, que hoje você vê uma pá de coió armado, uma pá de trouxa armado, coisa que mais tem hoje, né? Naquela época, os caras andavam armados porque tinha bicho mesmo, que montava bicho. O cara ia pro mato, tinha cobra, tinha onça. Meu avô tinha o hábito de andar de faca, por exemplo, por causa dessas coisas, cara. Ele, nasceu no sertão, viveu a vida inteira lá. Cara, cruzou não sei o que, tinha uma onça, tinha um cachorro que partia pra cima dele, um boi. Eram os riscos da época. Onça. Minha família, tem uma parte da minha família que é de Urupês, que é interiorzão de São Paulo. A gente foi visitar eles lá no meio do mato, lá. Aí chegou lá, o tio do meu pai tinha ido no meio do mato lá de manhã pra fazer as coisas dele. Ele tinha uma cachorrinha que seguia ele, que era da casa também, que tinha uma marca aqui assim, da onça que pegou ela. Da onça, mano, era uma salsicha atrás da cachorra. Falei, mano, eles colocam salsicha pra ir caçar onça, porque ela sentiu o cheiro da onça e já ficava doida, assim, ó. O pessoal já ia, falei, caralho. Então, esse cara aí tava indo pro sítio, o caminhão morre na frente da igrejinha. Do lado da igrejinha. Pior lugar do mundo. Pior do mundo. Não vai, não liga, e não liga. A hora que ele olha assim, só aquele farol, aquela imagem da poeira meio subindo, assim, ele vê um moleque olhando pra ele. Minto.
ele vê um cavalo olhando para ele. O cavalo parado, olhando, e nada do cavalo se mexer. E ele acha o cavalo estranho, não é um cavalo normal, um olho meio esquisito. E ele, puta merda, o que eu faço? Ele desceu do caminhão com o revólver, com aquele revólver que tinha um cano desse tamanho, lembra? Assim. Um 38 velho, que tinha um cano desse tamanho. Ele desceu, deu um tiro pro alto, o cavalo meio que se desfez em alguma coisa e entrou pro mato. Falou, puta merda. Caralho. Entrou no caminhão, ficou fechado no caminhão, tentando fazer ele pegar. Fechou a porta e tentando pegar. A hora que ele olha pro lado, tá um molequinho aqui, ó. Com os dentes assim, cerrado, dentinho cerrado, olho vermelho, olhando pra ele assim. E o cara, velho, entrou uma síncope nervosa. Tá louco. Eu já ficava por ali mesmo, eu virava um deles na hora. E aí ele saiu correndo pro mato e o cara chegou também, velho, completamente impactado na casa. Fala que é mentira, muito elaborada a história, cara. Muito elaborada é pro pessoal corajoso. Os homens desse, cara, porque nós somos cagão. O cara espirrar do meu lado, você sai correndo já. Eu já nem ia estar lá. Já nem ia estar lá. O caminhão quebrou, eu falei, não vou nem sair daqui de dentro. Tô nem aí, eu espero amanhecer dentro do caminhão, foda-se. Foda-se. Como se o fantasma não fosse entrar. Não fosse também, entrar, né? Qual que é o perigo, né? Mas é esquisito. É muita coisa. Aí a gente tava falando, eu queria saber se você já sonhou coisa, porque você falou que você é cético. Então você não acredita muito não é que não acredita muito, você tem a sua opinião e tal, mas você já sonhou com coisa que você foi visitar, ou alguma coisa assim? Já tive uns sonhos estranhos, mas eu sempre acordo meio... Às vezes tem histórias que mexem com o imaginário mesmo, assim. Tem umas histórias de muita violência, de coisa que... Aquilo fica na cabeça, difícil passar, assim. Às vezes histórias de mortes estúpidas, violentas, maldade, perversidades humanas. Morte estúpida tem muita? Porra, tem muito, cara. Tem uma criança em Campinas, por exemplo, que chama Rosângela Camelo, que é uma garotinha que morreu porque bebeu soda cáustica. E é dos anos 70, né? Em Itatiba tem uma história da Idinha, que era uma bebê que começava a andar, estava começando a engatinhar, e antigamente a galera esquentava a água em tachos. Ou derretia gordura, fazia também muita coisa com banha, né? Ou derretia água com tacho. E essa menininha, ela subiu num tipo de banquinho para ver a água borbulhando, se atrapalhou, caiu dentro. E a mãe não viu que ela caiu. Então ela caiu e ficou, não conseguiu sair. A hora que a mãe foi ver a cara dela, ela tinha cozinhada, cara. E ela virou uma milagreira de cemitério em Itatiba. Mas, além disso, foi feita uma escultura no túmulo dela, muito forte, assim, porque é uma escultura muito bem feita de uma bebê num berço, deitadinha, e ela tem um véu no rosto, porque ela ficou completamente desfigurada. Então ela tem um véu de tudo no mármore, assim, tudo de mármore, muito bem feito. E essas coisas são... Não passa... Não, é de verdade, isso aconteceu mesmo, não é mentira. Sacou? A parte sobrenatural, ligada à fé, ligada à devoção, é uma outra instância, mas os fatos concretos, eles estão lá, não tem jeito. Tem uma história em Limeira, do Joãozinho, ele era um bebezinho que também começava a andar, um ano e pouquinho, o pai dele era uma praga, todo mundo falava que o cara era um puta velho avarento, cara ruim. E aí ele começou a andar e achou um maço de dinheiro do pai. Pegou um maço de dinheiro do pai que tinha caído no chão, uma coisa assim, e jogou dentro do fogão de lenha. E o pai dele viu ele jogando dinheiro no fogão de lenha. O que o pai fez? Pegou as mãozinhas dele e enfiou dentro do fogo. Caralho. De um bebê. Puta merda. E essa criança tem outra versão de que o pai... A outra versão é que o pai cortou as mãos dele. Mas ele queima as mãos, é levado para o médico, tem uma infecção, precisa amputar as duas mãozinhas, amputa as duas mãozinhas, mas ele tem uma septicemia e morre mesmo assim. Essa história é uma história que tem também um contorno sobrenatural fantasmagórico, porque falam que lá no cemitério de Limeira, do lado tem um outro milagreirinho também num berço, mas falam que o Joãozinho aparece ali chorando, pedindo a mãe. Meio em pezinho, e a estátua que construíram para ele, fazendo uma homenagem, lógico,
a criança que havia morrido, ela não tem as mãos, estão sem as duas mãozinhas. Então, assim, imageticamente, é muito forte tudo, sabe? E é uma história que as pessoas contam acreditando verdade aquilo, né? E imageticamente, eu falei as duas, da Idinha e do Joãozinho, que você olha para a escultura e vê que, de fato, há uma referência sobre esse tipo de martírio que eles sofreram. Sobre o que aconteceu de verdade ali, né? Isso que é foda. Muito. E assim, muitas dessas histórias que você vai, Campinas, Limeira, quando você for para Rio Claro, tem muita história dessa contada pelos coveiros também, não é? Tem. Porque tem muito coveiro que vê coisa. Tem uma história interessante de Bragança que um coveiro lá, numa ocasião, recebeu era uma data meio... Era uma efeméride, assim, Dia das Mães, sei lá, era uma data... Não era finado, porque o finado foi muito cheio, mas era uma data especial. E aí uma moça pede para ele um sabão e uma vassoura, um sabão balde para lavar uma sepultura. E aí ele até empresta para ela. Ele falou, não, tá aqui, empresto. Levou lá ela até o lugar, ela ficou lá, ele foi limpar as coisas e tal. Passou um tempo, chegou um senhor e falou, eu gostaria de ir até o túmulo da minha filha, que morreu num acidente de carro. Caralho. E faz alguns anos, e hoje é aniversário da morte dele, porque ela tinha ido viajar para visitar não sei quem, porque era o feriado e tal. E aí o cara fala onde está o túmulo, e falou, é aqui, vamos lá. E aí ele levou o cara, chegou lá, estava o balde, a vassoura, e o cara falou, rapaz, você sabe que eu trouxe uma moça hoje aqui para lavar o túmulo dela? Ele olhou a foto era a moça que ele tinha levado. Bicho, isso aí é onde? Em Bragança Paulista. Nossa senhora, velho. Isso aí eu não iria nem fudendo. Não é legal? Não, é legal. Não, a história é legal. Não, a história é ótima. Em Bragança tem uma outra história, que é a história da Santa Caveirinha. História maravilhosa, foi a que morreu. Santa Caveirinha. A Santa Caveirinha é demais. É puta história triste, né? Demais. Puta história triste. Santa Caveirinha é o seguinte, um lavrador tava carpinando um mato lá. Mato que eu lembro que quem me contou foi o seu Haroldo, que trabalha lá ele limpa túmulo também. E o seu Haroldo falou que ele estava carpinando um capim que chama barba de bode. Tava lá carpinando, e aí carpinou a manhã inteira um terreno. E almoçou lá para as 11 horas, dormiu. Foi tirar daquela cesta. E aí os filhos desse lavrador, o filho e a filha, voltaram da escola e viram o pai dormindo, começaram a ficar ali com ele, brincando. O pai nem viu que eles tinham chegado, mas começaram a brincar e tal. Brincando por ali em volta. O cara acordou, pegou a foice, voltou para cortar o mato. E cortando o mato, ele dá uma batida, ele sente uma resistência maior. Ele olha, começa a ver sangue escorrendo. As crianças estavam brincando de esconde-esconde. A menininha estava escondida dentro do mato. A hora que ele bateu a foice, cortou a cabeça da filha dele. Nossa, mano. E aí ele fica completamente transtornado. As pessoas falam que ele enlouquece. Essa cabeça se perde, até acham o corpo da menina. E aí, numa ocasião, depois fazendo uma limpeza num terreno, que era o terreno do lugar que ele estava trabalhando, encontram esse crânio. E esse crânio é sepultado no cemitério de Bragança. O caixão da Santa Caveirinha faz referência à Santa Caveirinha, tem uma cabeça assim, bem em cima. E acaba se tornando também um lugar de devoção. Muito interessante, é uma conexão que, como eu ando muito em cemitério, eu fiz, porque há uma coisa que liga a história da Santa Caveirinha a um outro milagreiro aqui de São Paulo, chamado Luiz de Guglielmo, que está no cemitério da Vila Mariana. O Luidinho morreu em Bragança, ele era um mocinho, já tinha 18 anos, ele morre em Bragança e depois de um tempo seu corpo é trasladado para São Paulo para ele ser sepultado aqui, numa capela da família. E aí essa é a parada maluca da história da Santa Caveirinha. Por quê? Lá em Bragança, no túmulo da Santa Caveirinha, tá a foto do Luiz de Guglielmo. E as pessoas lá falavam que ele era o pai da criança. Eu sei que não era, ele era um jovenzinho, não deu tempo. Então essa história, eu não sei se é uma história que vive no imaginário. Tem em Bragança ainda uma outra história
que eu não sei se tem relação com essa construção inteira, que chama Anjo do Martírio, que é quando foram construir o terreno do próprio cemitério, encontraram moçada de criança. Ninguém sabe quem era, ninguém sabe a história, ninguém sabe, não tinha nenhum dado daquilo. Era uma moçada de criança. O prefeito ficou sabendo, mandou sepultar, arrumou um terreno para ela, colocou ela, sepultaram esses ossos numa sepultura lá e acabou virando a sepultura do Anjo do Martírio, que também é um túmulo de milagreiro de Bragança. Bragança ainda tem umas histórias de morte de criança foda lá. Bragança ainda tem o túmulo das crianças vítimas do Sebastião Orelha, ou Bastião Orelhudo, que foi um serial killer dos anos 70, que num período de fim de ano sumiram algumas crianças. E ninguém sabia, as famílias procurando desesperadamente, até que 2 jovenzinhas, pré-adolescentes, que esse cara tinha chamado para ajudar eles a colher frutos no mato, fogem dele, conseguem fugir. Falou, Sebastião Orelha tentou pegar a gente. E aí esse cara foge. Então começam a desconfiar dele, há uma diligência imensa, encontram o cara, a essa altura eram 5 crianças desaparecidas, e aí pegam esse cara em Amparo, ele sai de Bragança, vai para Amparo, em Amparo pegam ele confessa os assassinatos, e aí sem dar detalhes, desde violência sexual até canibalismo, ele mistura tudo, assim, ele foi uma coisa horrenda o que ele fez com as crianças, e ele indica o local de sepultamento delas, e aí acham as crianças, sepultam todas juntas, mesmo elas não tendo relações parentais, sepultam todas as crianças juntas num túmulo e também vira um túmulo de milagreiro de cemitério. Eu adoro milagreiro de cemitério, adoro a história, porque tem esse componente também, meio que de uma necessidade, atendendo uma necessidade da comunidade, converter esses grandes traumas em fé, em esperança, em outra possibilidade que não seja só a da dor perversa que esses acontecimentos inevitavelmente impõem à comunidade. Então, eu acho muito legal isso. Vira um cantinho de homenagem ali, né? Pelo que elas passaram, foi pesado, é foi quase traumático. Como que se não fosse em vão. Como se eles passaram por uma grande tragédia, algo tão perverso, mas olha, se tornaram divindades. A gente vai cuidar de vocês agora. A terra era muito pouco. Vocês agora vão ajudar a gente aqui porque vocês são divindades. Acho que essa é a melhor expressão. É cuidar um pós-mortem, né? Mas é um cuidado que tem muitos casos que são assim, né? Igual você falou 1 milhão de vezes já do Joelma lá, das 13 almas, é isso, né? É isso aí. E aí é tipo um cantinho e falar, beleza, ó, o que vocês passaram foi traumático, foi pesado, então aqui a gente vai deixar um lugar aqui de devoção para vocês, né? E é fortíssimo isso, né? Tem história assim também com animal, não? Com animal santo? Ainda não. Ou eu de animal santo não, mas um fenômeno interessante até. Em Campinas, tem 2 histórias de bichinho. Em Campinas, a gente tem uma lei desse ano, de março de 2024, que... Março ou maio, agora eu não lembro, eu acho que é março, ou ela foi sancionada em março, enfim. Que autoriza o sepultamento de animaizinhos junto com seus tutores. E é uma realidade meio nova. Esses dias eu encontrei um que chamava Anubis, inclusive, que é o deus chacal, né? Egípcio, sim, que é o deus do reino dos... É o rei dos mortos, na verdade, né? E o cãozinho chama Anubis e estava na sepultura, no jazigo da família que o adotou, né? Então, mas de bichinho, assim... De bichinho, de milagre, de coisa, não tem muita essa... Não tem muito. Não, é tranquilo. No começo a gente estava falando sobre os cemitérios hoje terem mais estrutura, né? Só para fechar aquele assunto, uma das provas disso é agora que vocês foi chamado pela prefeitura de Piracicaba. A gente faz 2 anos já que a gente faz passeios lá em Piracicaba. Então, para chegar num ponto que a prefeitura chamar, falar, vem para cá. É super legal, cara. Não, cara, na verdade, Campinas teve uma modificação muito grande no cemitério da Saudade. A gente tem uma lei, a primeira lei de reconhecimento do patrimônio funerário cultural de uma cidade no Brasil é de Campinas, e foi uma sugestão nossa,
pro presidente da Câmara dos Vereadores, né, o vereador Rossini. A gente teve uma emenda de uma outra vereadora chamada Guida Calisto, que deu para a Secretaria de Cultura e Turismo recurso para a gente fazer instalar placas indicativas de sinalização de personalidades e placas turísticas no cemitério. Nossa, bem legal, hein? O cemitério, cara, e assim, é muito bacana ver essas mudanças, porque é isso, cara. Roubam um negócio, você fala, puta, vou desanimar, mas aí você vai, pô, o cara coloca a câmera. Porque as pessoas também não sabem cuidar. Ninguém é treinado para isso no Brasil. Ninguém tá acostumado, né? Ninguém não é um lugar que a pessoa não vai... Cara, o Brasil não cuida do passado. Então, não é um lugar que, porra, a gente tem na Liberdade, por exemplo, depois acho que a gente vai falar da Capela dos Aflitos. Do lado da Capela dos Aflitos, tem um lugar que fizeram um terreno contíguo, assim, bem do lado, que o cara tentou construir uma loja lá, um mallzinho, um shoppingzinho. Quando ele foi fazer as fundações, encontrou 9 ossadas. Não foi uma, 9 ossadas, um terreno de 5 por 8, 5 por 4 metros. 20 metros quadrados, sei lá, 100 metros quadrados, o cara achou 9 ossadas. Você imagina o que tem de gente enterrada na Liberdade, embaixo de prédio, de loja, de rua. Bom, isso foi em 2018. O cara se assustou, porque ele falou, isso aqui é desova. Não, porque as pessoas não têm noção de que é um cemitério lá. Que é o primeiro cemitério de São Paulo. A galera não tem... A gente não é educado com isso, a gente esconde isso. Qualquer lugar do mundo civilizado, que tem um mínimo de respeito ao seu passado... Vira um memorial. Vira um memorial. Vai virar um memorial agora, porque não teve jeito. Porque chamaram as autoridades da cidade, os caras foram lá e falaram, putz, isso aqui é área de interesse arqueológico. E vão construir o Memorial dos Aflitos. Mas, cara, Roma é isso o tempo inteiro. O cara vai fazer uma estação de metrô, ele para, cara, porque tem uma cidade embaixo. Não, tem que parar mesmo. A cidade vive disso, vive o turismo. Esses países, o velho mundo vive da sua história. Ganha dinheiro com isso. Que eu sei que é uma coisa que as pessoas só param para ouvir quando a gente começa a falar que aquilo rende grana. Mas rende dinheiro, a história é dinheiro. A gente está aí mostrando, quer dizer, o nosso passeio é gratuito, eu não sou nem operador de turismo. Minha ideia é criar roteiros, é criar arcos narrativos para contar. A partir... Eu sempre falo, eu vou no cemitério, eu quero saber que história ele quer contar a partir das histórias que ele guarda. Então é isso que eu vou. Em cada cemitério tem um jeito de contar. Não é tudo igual. Eu vou na Consolação, é diferente do Araçá, que é diferente do cemitério dos Protestantes, que é diferente da Necrópole de São Paulo, que é diferente do cemitério de Campinas, de Piracicaba, de onde quer que seja. Cada um tem uma história que ele quer contar a partir de outras. Lógico, isso você tem que levar em consideração o tempo e espaço que ele é concebido para perceber qual é o cenário histórico daquele tempo, por que foi daquele jeito. Isso tudo está costurado. Né? Isso tudo está super costurado. E a parte que você falou da Liberdade ali, acharam um pedaço pequeno, então tem coisa que provavelmente vai ficar perdida para sempre. A gente escuta, informalmente, não posso falar porque seria leviano da minha parte, mas informalmente, um monte de coisa se perdeu porque as pessoas abriam, quando o cara tinha algum tipo de noção do lugar que ele estava construindo, ele arrancava os ossos e jogava fora. A gente está falando de coisa de... A gente está falando de uma escavação, a gente está falando de pessoas que estão sepultadas lá desde 1775. O ano que vem, o Cemitério dos Aflitos faz 250 anos. Caramba. O bairro da Liberdade vai ter uma área, o ano que vem, reconhecida, porque é isso que a gente está fazendo lá quando a gente briga. A gente briga porque eu faço parte da UNAM, que é a União dos Amigos do Capela dos Aflitos, que a Elise está à frente, que é a nossa líder. Muita gente legal que briga por... E o ano que vem faz 250 anos, cara. Só para puxar esse assunto, para deixar claro pro pessoal, que tem muita gente que eu vi, na hora eu lembrei de você, que falou, mano, como o pessoal é escroto no sentido de... Eles não sabem nem por que está acontecendo isso. Que teve até essas semanas atrás, né? Pediram para tirar
as decorações orientais de uma... Não sei se foi de uma rua só. Só de uma rua. Só da Alameda do cemitério. Pediram lá para tirar as decorações orientais da Alameda do cemitério. E colocar luminárias neutras. Ah, não foi nem para... Só... A pedido era... Esse pedido faz 6 anos que foi feito. Em base em que foi feito esse pedido? De um parecer do Condefat de 1977, que questionava a instalação das luminárias japonesas naquele lugar. Só naquele lugar. Só naquele lugar. Por quê? Porque ali era a Alameda de um cemitério, tinha a Capela dos Aflitos, que é o remanescente desse cemitério. Então, a interpretação do território. E o cara fala, larga a mão de frescura. Porque foi isso. Tem gente falando que é mimimi, por que eles querem tirar? Por que o cara faz tatuagem? Ele não quer se expressar? Lá. Por que você não deixa só? Você escolhe isso. A gente escolhe como a gente quer ser reconhecido. Em tudo. Por que você escolheu essa camisa? Por que eu escolhi essa? Porque ver é diferente de enxergar. Enxergar, existe um grau de complexidade maior. Passa pelo reconhecimento, passa pela interpretação. Então, ver a capela dava para ver depois de 4 luminárias de cada lado. Só que enxergar ela não. Enxergar o seu sentido, sua representação. Você sabia que tinha ali. Por que tinha ali, por que ela está ali. É isso, na verdade. Então, é lógico, a gente sabe o momento que a gente está, em que todos os debates eles precisam ser capitalizados. E a história real sobre esse momento foi muito pouco divulgada, na verdade. Ela ficou abafada pelos urros que as pessoas que não saem de trás do celular ou não saem de trás do computador, que nunca puxaram um fio para bater escanteio, para defender nada na vida, fizeram, na verdade. Porque o que a gente fez lá, e eu sempre falo que a grande questão nessa retirada das luminárias, porque não é, primeiro, a impressão que se tem é que foi um bando de vândalo que foi lá arrancar, e não foi isso. Quem fez isso foi a subprefeitura da Sé, por ordem de um coronel da Polícia Militar, professor Arruda, que é um grande historiador, que levou a efeito o quê? Uma determinação do Condefat de 77, que eu sempre digo que, para mim, ela até se conjuga muito com algo que eu tenho falado. A questão aqui não é por que retiraram as luminárias, é por que instalaram as luminárias. Lá, né? Quer dizer, é evidente que existia uma intenção de transformar tudo e qualquer coisa em algo que não era antes. Porque se tivesse algum cuidado, você pode transformar o bairro. Existe a presença. Virou uma guerra entre etnias. Não é um problema. Virou uma guerra cultural lá, étnica, como se fossem negros contra japoneses. Uma puta bobagem, mentira. Isso são duas épocas nunca aconteceu. Completamente diferentes. Quer dizer, e é só num lugar. Ninguém quis jogar fora. Elas vão ser instaladas em outros lugares. Ninguém quer acabar com o bairro da Liberdade. Ninguém quer acabar com o bairro da Liberdade. O que precisa é o quê? É você ter um espaço que é um espaço de memória. A gente tem provas porque é tão pouco estudado isso, isso é tão pouco... Existem tão poucas medidas para estudar que, no final, o que aconteceu em 2018 foi até bom, porque foi talvez a primeira vez que um estudo arqueológico da área tenha sido feito verdadeiramente. Tanto que se imaginava que era um cemitério. É um cemitério católico, o Cemitério dos Aflitos, só para a galera entender um pouco, contextualizar um pouco a ideia, por que era ali, o que era ali. Bom, é o seguinte, as pessoas normalmente católicas e ricas, elas eram sepultadas dentro de igrejas. Então, quem era mais rico, mais perto do altar, quem era menos rico ia sendo sepultado na nave, até você ir para fora, e aí se formavam campos santos na área externa das igrejas. Isso é muito comum a gente ver ainda hoje, por exemplo, em Ouro Preto. Muito comum você ver numa igreja, você tem um cemiterinho do lado de fora. Até dentro mesmo, acho que... Não, dentro tem também. Mas em São Cristóvão, do lado de Aracaju, lá em Sergipe, o pessoal que era membro da igreja lá, membro das irmandades e tal, eles são enterrados nas pedras dentro do... Isso, é isso mesmo. Tem os nomes lá e tudo. Isso mesmo. Então era isso, era assim. Quem não era católico?
porque veio para o Brasil africano, bem verdade que sequestrado, mas veio africano, tinha indígena, não convertido, tinha árabe, tinha oriental, tinha todo mundo, tinha luterano, tinha inglês, tinha alemão, protestante. Então, o que acontece? Essas pessoas não tinham onde ser sepultadas. E era um volume grande de pessoas. Escravizados eram mortos muito mais, em um volume muito maior do que as pessoas que não eram escravizadas, óbvio. Ou porque eram exploradas, o limite físico morria muito mais, indígena morria mais. Então, precisou organizar um local para ter um impacto sanitário menor, porque enterrar gente, eles começaram a sacar que enterrar de qualquer jeito dava ruim do ponto de vista sanitário. Então, organizaram a própria igreja, por isso que tem a Capela dos Aflitos ali. Você fala, porra, mas era um cemitério católico que tinha a Capela dos Aflitos? Sim, porque a gestão da morte era da igreja, sempre foi da igreja católica. É muito louco isso, em Campinas a gente tem um cemitério alemão. E o cemitério alemão, que é de 1886, se eu não me engano, ele só foi autorizado depois que houve a interveniência da Igreja Católica, que fez uma bênção no solo. Quer dizer, o que tem a ver? Um cemitério luterano. Tinha nada a ver com eles. Cemitério luterano. Ao contrário, né? Uns são hereges, era uma briga ali. Mas por causa a igreja ia ter que ir lá autorizar. Porque era o monopólio da igreja. A igreja tinha muita importância nessa época. Bom, essa época já não era... Eu falei uma besteira aqui histórica. Essa época já não tinha mais o monopólio da igreja, mas tinha formalmente, informalmente, essa discricionariedade de ir lá e dar a bênção para funcionar o cemitério. Isso era meio assim. Já não era mais, não era mais de competência dela. Então eu falei até essa data de 1880. Mas o que acontece? Em 1801... Brasil 1500, né? 1801, Dom João VI escreve uma carta régia proibindo o sepultamento dentro de igreja, porque existia uma teoria dos miasmas, teoria sanitária chamada teoria dos miasmas, que dizia que o cheiro de morto passava doença respiratória. Então não podia mais sepultar por isso. Na verdade, existem outros componentes políticos, desde o Marquês de Pombal, quando expulsa a Companhia de Jesus do Reino de Portugal. Portugal vivia as voltas com problemas com a igreja, exatamente porque a igreja tinha muita influência política, poder, né? Muito poder. Então tanto que eles proibiram irmandades em Portugal. Tem até uma história do Porto de assombração ligada a um mosteiro lá, porque tinha bancada católica lá, não. Tinha, enorme. Mas aí o que acontece? Então, ele faz essa carta régia, todo mundo caga 1 quilo, por quê? Além de ser o status você ser sepultado dentro da igreja, você também tinha uma ideia de salvação ligada àquilo. Mais próximo. Mais próximo ao local de oração. Então não é que é mais perto de Deus, é mais próximo dos locais que se santificavam, se sacralizavam a cada missa, a cada ocasião que as pessoas iam rezar. Então eu queria ficar perto do altar, porque é onde o padre ministrava a missa. As pessoas iam rezar no pé do altar, então você estaria ali sempre no lugar. Bom, todo mundo caga 1 quilo pro Dom João VI, não muda porra nenhuma. Em 1828, aí Dom Pedro I escreve o primeiro decreto, aí sim, imperial, dizendo mais ou menos a mesma coisa, com a diferença dele outorgar ao início, às organizações, aos povoamentos, à administração dos povoamentos, a competência de gerir os cemitérios. E aí o que acontece? Tem um cara só que se atreve a construir um cemitério na Bahia, com a autorização do presidente da província. E o que acontece? A igreja e a sociedade organizada, o pessoal mais rico, a aristocracia, organizam uma revolta que chama cemiteirada. Eles destroem o primeiro cemitério público não administrado pela igreja. Então, é muito tenso essa história da construção dos cemitérios em campo aberto, fora da gestão da Igreja Católica. O que tinha no Brasil a esse tempo?
o cemitério dos Aflitos, tinha o cemitério dos Pretos Novos, que eram, na verdade, lugares de enterramento. Em Campinas tem um cemitério antes de ter cidade. Em 1753 é organizado um cemitério chamado Cemitério Bento para atender a família de um cônego, porque Campinas fazia parte de Jundiaí e era muito longe o cara levar as pessoas que morriam, que estavam começando a se organizar. Grande pra caramba. Grande pra caramba. E aí ele constrói um cemitério, pede autorização, constrói cemitério, e aí o que acontece? Quem usa esse cemitério? Escravizado, porque não tinha onde enterrar, porque morria muita gente, cara. Os negros e as negras escravizadas morriam muito mais do que todo mundo. O interior de São Paulo era pra tomado. caralho. Era tudo cana e café, bombando. Então morria muita gente. Então eles passaram a usar, virou Cemitério Bento, virou Cemitério dos Cativos. Isso ainda existe? Não, tem uma creche construída em cima. Caramba, mano. Uma creche. E aí o que acontece? Só para fechar essa história cemiterial daqui. Em 1811, para quem não sabe, o Rio de Janeiro virou a capital do Reino de Portugal quando a família real foge de Napoleão e vem para cá em 1808. E aí a rainha da Inglaterra, que oferece a sua marinha para escoltar a família real portuguesa, falou, tudo bem, mas eu preciso de um cemitério para sepultar os meus. Eles eram anglicanos. Então, constroem o cemitério dos ingleses na Gamboa, que é tido até hoje como o primeiro cemitério do Brasil oficial, embora existam outros não oficiais. Cemitério da Gamboa de 1811, aqui em Araçoiaba da Serra, mais ou menos, Floresta de Ipanema, tem um outro cemitério que é primo, irmão quase gêmeo, do cemitério da Gamboa, que é o cemitério de Ipanema, que foi construído para atender funcionários suecos, luteranos, da primeira fábrica de ferro no Brasil, a Real Fábrica de Ferro Real Fábrica de Ferro, que era essa da Floresta de Ipanema. Então, os cemitérios em campo aberto, os primeiros cemitérios oficiais em campo aberto no Brasil eram protestantes. Aí a gente tem essa conversão em 1850, aqui em São Paulo, voltando ao Cemitério dos Aflitos, 1775, 1858, o Cemitério da Consolação é inaugurado. Já existia anteriormente o projeto para ele. O bairro da Consolação, ali onde ele fica, era a periferia da periferia da periferia de São Paulo. Era um lugar alto, por isso que ele foi construído lá o cemitério. Até pela teoria dos miasmas, os cemitérios precisavam ser em lugares altos e distantes da cidade. Então, eles constroem lá, desativam o cemitério dos Aflitos. E o que acontece com o cemitério dos Aflitos? O lugar. O pessoal falava que haviam transladados os corpos. A gente está vendo que é mentira. Mas a arquidiocese, a cúria, na verdade, à época, vende a área do Cemitério dos Aflitos, que era o Sudacé, e se torna o bairro da Liberdade depois do Chaguinhas, mas para terminar a construção da catedral. Porque a catedral que a gente tem em São Paulo não é a primeira catedral, é a segunda. Ela foi construída, mas a catedral ficava mais para baixo. Essa nova catedral começa a ser construída, acaba a grana, eles precisam de dinheiro, vendem o terreno do lugar onde está o Cemitério dos Aflitos. E aí o bairro da Liberdade nasce. Liberdade vem de onde? Da história do Chaguinhas, que a gente contou no último programa. As melhores histórias disparadas. Assim. E aí, então, isso que acontece. Então, ali, voltando à briga toda das luminárias, na verdade, a gente está falando de um conflito cronológico de algo feito em 1973, 72, 73... quando, depois que o príncipe do Japão vem para cá, e o imperador vem para cá, decidem transformar o bairro da Liberdade num bairro japonês, mais ou menos dos moldes de Chinatown, que é o bairro chinês em Nova York. Decidem mudar a estética do bairro para virar um bairro japonês e fazem isso. Fazem isso ou sem cuidado ou intencionalmente para esconder essa memória. Por quê? No Brasil, a gente tem muito isso. Quando o pessoal fala de apagamento, a galera acha que é exagero, mas não é exagero. Acha que é teoria da A galera acha que é feio falar que era cemitério, a galera acha que tem estigma falar que era cemitério, a galera acha feio falar que o largo era um largo da forca, onde se executavam as pessoas, a galera acha feio de falar que era um pelourinho, que era um lugar onde torturavam, porque o pelourinho é um marco estatal. O
Pelourinho é um tipo de tronco, é um tipo de construção, às vezes, ou de madeira ou de pedra, que mostra que ali é um marco da administração, onde pessoas são torturadas quando se atrevem a enfrentar esse poder. Então, é isso que é para isso que serve um pelourinho. Então a gente faz chupelô na Bahia, aí Caetano, desceu o pelô. E não vai o pelô, na verdade, não tem nada de bonito. O Pelourinho é um lugar feio, é um lugar de tortura. Ai, mas era de gente que enfrentava o poder público, gente que se atrevia. Igual eles falam dos comunistas na ditadura militar. O pessoal quer enfrentar o Estado. Quer enfrentar o Estado? Mas quem que era Tiradentes? Não foi condenado por enfrentar o Estado? Quem que era Jesus Cristo? Meu Deus do céu. Era o cara que enfrentou pelo próprio Estado. Então, assim, essa não é uma explicação. A gente precisa ver com mais profundidade. Estou falando que você precisa ser ladrão, precisa roubar bancos. Não estou falando nada disso. Estou falando outra coisa aqui. Que a época... Estou falando que, assim, exatamente. Quer dizer, eu falo que eu gosto do Luiz Gama que falava, escravizado que mata o seu senhor, ele age em legítima defesa. É um cara que escraviza ele. O cara que você está na corrente de mão aqui, que te vende. Se você, para fugir, precisa matar, vai fazer o quê, cara? O cara te comprou, mano. Ele te tolhiu da liberdade, separou você dos seus. Cara, e quem falava isso sou eu, que tá falando isso era o Luiz Gama. 150 anos atrás. Bota tempo aí. E tem isso nos tempos modernos. A exploração é uma coisa que a gente vê. Essa semana teve lá nos Estados Unidos o rapaz que matou o CEO de uma empresa de saúde lá, que o cara era conhecido por... Negar tudo. Eles lucravam bilhões lá por ano, e eles negavam tudo, e o cara escreveu na bala da arma lá, uma coisa negada, e matou o cara. Agora estão tratando o cara como um herói. Parece que os CEOs de companhias de saúde lá estão com o cu na mão e ninguém tá falando que tá certo. Porque é tão perverso isso lá, que é assim, você tem um sistema de saúde que não atende ninguém, o medo de você precisar um dia e falir, porque, cara, você quebrar um pé na rua e uma ambulância te pegar e te levar para o hospital e você ser atendido, você larga $70 mil para fazer um gesso. Tudo você paga lá. Teve um inglês lá que tava fazendo um vídeo que falou que chamou a ambulância para ir para o hospital, e só a ambulância, sem o atendimento, sem o quarto que ele ficou, só a ambulância, só para você chamar, é $2 mil. Ele falou, não, pô, eu não pago nada na Inglaterra, lá no Reino Unido. A Inglaterra tem um sistema de saúde parecido com o nosso, que é um motivo de orgulho lá, que a gente quer destruir o SUS. Mas o Brasil, o pessoal é muito vira-lata, né? Até a questão da escravidão também, a pessoa fala, mas não sei o que, o pessoal tem o viralatismo de falar de escravidão, que tudo que começou essa treta aí foi da liberdade agora recente, foi um pessoal revoltado na internet, falou, pô, vocês estão querendo tirar as luminárias lá da liberdade, porque lá no passado não sei o que e tal, mimimi do pessoal. Cara, é história, bicho. Pô, e não é nada contra o pessoal que mora na liberdade. Imagina, cara, posso te falar? A comunidade japonesa compreendeu perfeitamente por quê. Os japoneses respeitam muito a ancestralidade. E eles não... E muito inteligentemente, eles perceberam que estavam sendo usados como munição para ferrar algo que era legítimo. Tanto que não teve, cara, teve muito pouca resistência da comunidade. Virou um assunto que não precisava virar, simplesmente não precisava virar. Não tem razão para virar um assunto. Tem que virar isso, né? Não tem jeito. Não tem como, cara. Não precisava virar. Não, era uma coisa... Mas é isso. Aí depois vem o papo. Porque brasileiro não sabe seu passado. Brasileiro não valoriza a sua história. Claro que não. Claro que não. Não quer também. Porque é feia a nossa história. Não é legal a nossa história. Tem momentos que são... Tem pessoas e acontecimentos virtuosos. A gente não pode ser anacrônico de também pegar hoje e tentar levar... É diferente. Tem um outro contexto. Tem um outro contexto e tal, mas, cara, o que tem de bom e o que tem de ruim pertence a gente. O que a gente vai fazer com isso... Problema nosso. Você pega aquilo e transforma aquilo em instrumento evolutivo e fala, porra, nunca mais isso vai acontecer, nunca mais a gente vai fazer isso. Ou a gente fala,
joga a terra pra cima, esconde, vamos Segue a lá, vida, e pô, né? acontece de novo. E é só o nosso papo aqui já teve umas 2 voltas que o Porra, mundo na deu, hora a gente vai e fica no volta, mesmo volta lugar. pra isso. Porque a gente volta pra isso, não tem É jeito. porque a gente é ensinado desde pequeno, e isso a gente leva isso pra vida inteira, que foi tudo muito, muito legal, que em 1500 os portugueses chegaram aqui, aí, pô, eles converteram os índios e foi tudo bem, e aí começou a tudo se desenvolver. Era paz e amor, o cara É. gostava, as meninas gostavam dos Os caras. indígenas chegaram, os portugueses aí, pô, toma aqui nossa casa, fica Porra, aqui junto entra com a aí. gente, entra pro meio do mato aí e tal. E não foi, cara, o bagulho foi, pelo menos de 1500 até final, quando assinou lá O Brasil a Lei não é de Áurea, boa. era sangue pra todo lado, era tudo na base da exploração. Até depois também. O Brasil não tem nada de tipo, foi tudo na paz e amor. Ou foi tudo na revolta, ou foi tudo na exploração. É cara. sempre. a gente não E é um pode país. Pô, cara, é um país violento pra cacete. E a gente acha que não, beleza, que tá tudo bem, vamos aí. Não, tudo pô, tranquilo. tá suave. Cara, que eu falo, eu vou em cemitério, é muita sacanagem isso, porque assim, eu vou no cemitério, cara, eu assisto o resultado de muita coisa que a gente fala. Então, eu gosto muito de estudar milagreiro de cemitério. Um percentual muito grande das milagreiras de cemitério foram vítimas de violência. Então, você tem mulheres vítimas, São Paulo principalmente. Em São Paulo, a gente tem muita mulher que foi vítima de feminicídio. Não existia o crime de feminicídio na época, mas eram mulheres submetidas à violência doméstica que eram mortas pelos seus maridos. Falo aqui já. Maria Judite de Barros, Felisbina Miller. Só duas pra gente se situar. Felisbina, que inclusive é a capa do seu livro. É a capa do meu livro, a Felisbina, que tem se transformado também numa intercessora dos pets. Ela ajuda. Felisbina Miller tá virando uma milagreira dos pets. Mas vê isso, gente. Então, tem a Marquesa de Santos, uma mulher que, porra, cara, foi esfaqueada pelo primeiro marido, foi estigmatizada depois da morte da Leopoldina. Tem um contexto todo por conta da sua condição de amante de Dom Pedro I. E se casou com Tobias de Aguiar depois. É uma puta história, cara. Assim, virou milagreira também. Virou milagreira também? Virou milagreira. Então é incrível, assim. São histórias muito legais. Maravilhosas, né? Tem muita história para contar. Depois, o link do Instagram do Thiago vai estar aqui, o que te assombra. E pra gente entrar pro nosso final aqui, eu tenho 2 temas que eu queria... Passou rápido. Passou rapidão, né, cara? Nossa Senhora, é uma das conversas mais legais que tem. Porque, eu falo pra caralho, né? Não, mas é assim, não é só... Tem convidado, tem muita gente que fala e não vai, não flui, sabe? Tipo, mano, é tanta história que você vê, pô, já foi, uma ligou na outra e rapidão, foi embora. Porra. Uma é sobre teorias peraí, vamos lá, teorias da conspiração. Amo. Tem bastante história também, não tem? Amo. De cemitério. Tem uma que você gosta mais, fala, cara, isso aqui é da hora. Na verdade, mais do que teoria da conspiração, acho que o que a gente tem são transformações. Bom, teoria da conspiração do cemitério tem 1 milhão. Vamos lá. Que você tem bactérias que são bactérias que comem carne, assim, sabe? Tem uns lances de cemitério desse. Que você tem... Existe o interesse sanitário necessário e importante nos cemitérios. Faço sempre questão de falar isso. Parece que não, o Thiago adora necrochorume. Tá passando sommelier de necrochorume. Isso aqui tem tons de... Sacou? Pelo amor de Deus, claro que é importante cuidar também dessa atmosfera sanitária dos cemitérios. Mas essa eu acho que é a última. Eu falo que quando a gente começou o rolê, a gente vivia o criacionismo. Então era muito... O apelo era sempre religioso. Você vai lá, você vai voltar cheio de encosto, você vai levar tudo para sua casa, não sei o quê. Aí passou. Passou essa fase e agora veio a teoria da evolução. A gente começou pelo risco biológico. Então assim, não, porque a prima da sobrinha de uma vizinha, de uma amiga minha, estava grávida, pisou com uma havaiana num prego no cemitério e pegou uma bactéria que come carne, comeu ela. Sabe, parece o filme A Bolha. Que vai consumindo você. Tudo então, assim, cara, problema sanitário real do cemitério, para mim. Claro, problema de solo, verificação de solo é necessária. Todos os cemitérios que eu vou fazem, eu já vi. Eu já vi sendo feito na Consolação, mas... Quem tiver curiosidade, quando passar no cemitério, dá uma olhada. Sabe aqueles lacres de chão
Você já reparou nisso? Tem uns negócios amarelos, às vezes tem isso muito que em verificação de duto de gás. Que os caras abrem, que aquilo eles colocam, eles fazem furos, e aquilo que são mais ou menos locais de sonda, que eles veem encanamento. Ali e tal. Aquilo no cemitério serve para verificar a contaminação do solo, que pode existir e precisa ser verificada. Aqui em São Paulo, quem verifica isso é a CETESB. Então, não é um lugar completamente jogado às traças. Eu acho que as teorias... Não é, cara. O cara joga lá e acabou. E tem uma série de instrumentos de contenção de necrochrume, por exemplo, invólucros. Tem uma outra que chama barreira hídrica, que você tem embaixo das vias, você tem passagens de água que limpam aquela água, e essa água depois ela é levada para aterros próprios para isso. Então você tem uma série de instrumentos que são utilizados para você não ter tanto problema dessa ordem. Mas pode ter. Para isso que a gente tem que ir, frequentar, ver se tem alguma coisa errada, avisa na administração. Se os caras não ouvirem, avisa as autoridades, entendeu? Denuncia, né? Faz o caminho correto das coisas que, cara, normalmente tem resposta. Ninguém quer. Porque hoje tem celular, que as pessoas que administram o cemitério também têm essa preocupação de uma má fama, comprometer o trabalho delas, a reputação delas. Então... tem isso. Então, eu acho que a teoria da conspiração mais maluca para mim eram essas. Primeiro, de que você tem que fazer um super mega ritual para entrar e para sair. Eu sempre falo que você leva do cemitério o que você levou para o cemitério. Então, se você está bem, se você está tudo ok na sua vida, você vai entrar lá, você vai sair do mesmo jeito. Se você está triste, você está chateado, muito provavelmente você sai igual. De repente você sai melhor. Você vive alguma experiência que não. Mas se você entrou muito triste, provavelmente você vai sair triste também. Mas se entra bem, você não vai sair pior. Entendeu? Mas eu acho que são essas assim, as teorias. Você falou da história de porque a prima da amiga de não sei o quê. Cara. Tinha muita coisa que a gente chamava de simpatia, eram as lendinhas urbanas. Que você entrar no cemitério, você vai num túmulo de fulano de tal, coloca um copo d'água com uma tesoura em cima. Você já viu essas histórias? Vai lá no túmulo de não sei quem, sempre essas histórias de lendinha urbana, assim. Aí você coloca um copo d'água, um papel em cima e uma tesoura. E aí esse papel joga escrito, com uma fantasma. Umas coisas, assim, sabe? Como se fosse aquela tábua de Ouija. E aí você pergunta e a tesoura vai se movendo. Porra, assim, maravilha, eu vou tentar fazer isso. Só que no final você tem que rezar pela alma da pessoa que está no túmulo, porque se você sair correndo, aí a tesoura vem atrás de você. E te acerta nas costas. Pra te acertar nas costas. Então, isso afastava eu do cemitério também, porque minha irmã era doida. Cara, ela queria fazer esses bagulhos no cemitério. Eu falei, maluco, tem uma parada que eu acho demais. Lá em Campinas tem o túmulo do um santuário Tranca-Rua das Almas. Acho que é o único do Brasil. É sensacional. É um santuário que fica uma imagem em tranca-ruas, não tem ninguém sepultado, mas virou um santuário, visitado por gente do Brasil inteiro, porque não tem em um cemitério real um lugar como esse. Existem alguns cemitérios que agora são feitos, organizados, mas são todos cenotáfios, são todos túmulos que não são ocupados por seres humanos de verdade. Lá era um túmulo, foi retirado o corpo de lá há um tempo e construído esse santuário. Aí, normalmente, no final de semana, muitos grupos de terreiros vão lá e fazem seus trabalhos. Então, deixa pinga, leva muita moeda, porque o Caronte, o Exu, o Tranca-Rua das Almas, faz todo sentido do mundo estar no cemitério. Exatamente porque ele cuida do trânsito das almas, do mundo dos vivos e do morto. O Exu, que é um mensageiro, né? Transita entre o Orum e o Aie. O Orum é onde ficam os orixás, Aie é onde a gente fica. Então, Caramba, agora fez todo sentido pra mim. Acho que nunca me explicaram tão fácil. Quando você falou do Caronte, eu já associei. O barqueiro. O barqueiro, por causa... a história é muito séria e é lógico que tem todo o invólucro religioso aí, de crenças, mas tem isso em Cavaleiros do Zodíaco, cara. Tem Pode o Caronte que mas, cara, mitologia atravessa as almas de um lado pro outro. Atravessa, leva as pessoas que morreram do reino dos vivos para os mortos, por isso que muitas mitologias ou religiosidades
nórdicas, gregas, colocam moedas nos olhos do defunto, porque aí você paga o barqueiro com É exatamente isso no Então Cavaleiro é do isso. Zodíaco. Então, no caso, eles estão no submundo lá. É muito... E aí eles levam as almas, no caso deles lá, para alguns dos infernos que tem no submundo. Louco, é isso. Louco, tá vendo? Caralho. Cultura, ó. Cavaleiro do Zodíaco também explica... Assistam lá a saga de Hades, muito bom, muito bom. Então, lá eu acho mó barato, porque, pô, final de semana vai muitos grupos de terreiros. E a galera leva muita coisa, cara. E sim, bebida boa, uísque, conhaque. Eu não bebo desde 2016, mas leva uísque, conhaque. Dinheiro. E né? dinheiro. E moedas. E jogam as moedas. Cigarro, charuto. E jogam lá nos velários as moedas. Não sei o quê. Aí um dia eu tava... Até um vídeo que eu fiz aí. Eu filmei, né? Tava ali filmando. Aí eu vi que chegou um senhor. E... o povo tinha acabado de deixar tudo, assim, eu tinha visto. Tava cheio lá. Cheio de moeda, cheio de... Então ele pegava as moedinhas, fazia uma saudação pro Exu, que é assim, dava um gole na cachaça e pegava assim, e eu olhando, e eu não queria atrapalhar ele, tava... Aí ele olhou pra mim assim e falou assim... Ele não liga de eu pegar, não, ele é meu amigo. Pegou, encheu os bolsos das moedas do tranca-rua das aulas, bebia a cachaça dele, levou umas 2 garrafas abertas e falou: fica frio que ele é meu brother. Ele é meu fechamento, ele não liga de eu pegar, não. Foi bom pra pegar, pô. Eu trouxe um rapazinho que é de uma religião que é o Ifá. Que é como tem, aqui a gente tem as religiões de matriz africana, né? Principalmente a Umbanda, Candomblé, Quimbanda, etc. E o Ifá é uma que, se eu não estiver falando besteira, ela mantém as raízes nigerianas dela. O Ifá, na verdade, é o destino, né? O próprio destino chama Ifá. Ifá é o ato de jogar. Eu também não sou um especialista, mas até onde eu sei, o Ifá é o ato de jogar os búzios e interpretá-los como verem o que está guardado no seu destino. Então, aí eu trouxe esse rapaz aí, eles mantêm mesmo as tradições nigerianas, veio da Nigéria e tal, se eu não me engano, da Nigéria. E aí eu perguntei pra ele, falei, pô, mas o pessoal... Ele é nigeriano? Não, ele é daqui, mas ele começou na Umbanda, aí foi passando pelas religiões de matriz africana e falou, eu quero uma que seja raiz, uma que seja 100% a matriz, assim, de onde veio. E aí ele encontrou no Ifá e hoje ele ministra as sessões, que eu não sei o nome, como que chama. E aí eu perguntei pra ele, falei, e esses trabalhos quando tem bebida, quando tem dinheiro, pode pegar ou não? Porque se não puder pegar, eu já tô fudido já pegou um monte de dinheiro. Pô, eu era de Carapicuíba, eu ia pra escola, com 10 anos, passava por dentro do terreno baldio, que era cheio de trabalho. Então, mano, falava, vou comer um pastel, tá vendo? Era o que eu dar uma beiçada na cachaça. Era pra comer o lanche. E aí ele falou, cara, é muito do coração da pessoa. Se a pessoa pega pra escrotizar, pega o frango pra chutar o frango e tal, ela tem uma carga ali, tem uma carga energética muito forte ali, porque é um trabalho que fizeram para alguém. Aí tem trabalhos que são bons, tem trabalhos que não são pro bem. Agora, se você pegou para comer um pastel, tá tranquilo, entendeu? Você pegou um dinheiro ali para pagar uma coisa, se você não escrotizou nada, fica em paz. Falei, pô, muito obrigado. Aí agora, hoje, eu moro na rua que eu moro, tem uma rotatória, assim, né? Então, a rotatória é meio que a encruzilhada urbana deles lá. E aí eu já vejo trabalhar, já vejo com outros olhos. Falo, não, beleza, tem um trabalho ali. Tá ali meu pastel, vou lá pegar ali meu pastel. Mas lá eles deixam só bebida. Como é o bairro lá, o pessoal é meio chiquezinho, assim, umas bebidas boas. Nunca peguei. Eu já não preciso. Se eu pegar agora, eu tô sendo escroto porque eu não preciso. Mas é sempre umas bebidas boas, umas coisas boas lá. Ele falou, mano, deixa lá. Você sabe o que você tem que fazer se fizer uma macumba na frente da sua casa? Não. Não, sabe? Não sei. Pô, é importante isso, hein? Então, dá um corte, hein? Então, só o que ele me falou, eu quero saber agora. Mas o que ele falou assim, ó, se tem lá na rotatória, deixa lá, vai dar uns 3 dias, eles mesmo vão lá e vão retirar. Tem vezes que não retira, óbvio, né? Mas peraí, agora vamos lá, vamos pra esse corte, então. Vai. O que fazer quando tem uma macumba na frente da sua casa? Trabalho direcionado a você. Mija em cima. Essa só aprendi no samba, cara. É mesmo? Quando tava em disputa de samba, quando tinha... Faz um xixizão, dá uma mijadona em cima
E aí quebra? Falo que quebra a mironga pra você. É? Mijou em cima, já era. É conhecimento popular mesmo. Falaram no Conhecimento samba. popular. Falaram pra mim no samba. Conhecimento popular. Então, ó, a gente vai cortar exatamente aqui e eu quero saber de vocês que conhecem esses trabalhos, se tá existe certo, essa se história funciona. mesmo, se existe esse conhecimento popular de que se você urinar no trabalho ali, ele quebra. Pra Essa eu não você, sabia. né? Então, assim, você abriu a porta de casa, tá lá a galinhona lá, reganhada. Farofa pra todo lado, as pimentonas tudo pra dentro. As velas vermelhas. As velas lá. vermelhas, preta, tal. O que faz? Mija em cima. Mija em cima. Então, essa aí eu quero saber, porque essa aí nunca fizeram pra mim. Então, que eu Pra saiba, mim nunca né? fizeram também, mas Que eu saiba, Pô, nunca fizeram. eu não tenho não tenho procuração pra falar pelos meus amigos, então não vou falar quem fez, mas era um amigo meu que é um cantorzão de samba de enredo, que ele falou que era isso. Você aparece, às vezes, muita gente invejosa, o cara, porra, imagina, os cantores, os intérpretes da escola de samba, são 12, 14 escolas. São 14 microfones numa cidade de 14 milhões de pessoas. Imagina quanta gente queria estar lá, né? Então, ele falou que quando tem uma macumbinha dessa em cima ali, ele tem que mijar em cima e a vida segue. E a vida segue. Caramba. Então é isso. Ó, o último assunto que a gente vai entrar agora você teve recentemente na cripta lá de Campinas, não foi? Foi recente esse? A cripta eu vou direto. É? Uhum. Eles abriram lá, né? A gente abre todo Mas passeio pra que a que gente vai pra gente visitar quem Ah, tá sepultado assim? lá. É Fica embaixo liberado? do altar. Tem, acho que algumas aberturas, porque algumas celebrações são feitas na cripta, porque lá estão eminências da Igreja Católica, né? Então estão bispos, estão pessoas que tinham posições importantes na organização da arquidiocese. Então, de tempos em tempos, a gente vai lá e abre quando faz o passeio, exatamente para mostrar para as pessoas e apresentar, porque quando a nossa visita na Catedral de Campinas, especialmente, falando desse lugar, é uma visita que ela é uma visita para leigos, porque as pessoas que são da comunidade conhecem o templo, ou deveriam conhecer sua história inteira, tem mais oportunidade, vamos dizer assim, de conhecer o lugar. E quando a gente faz essas visitas, o objetivo é exatamente esse, levar pessoas que não necessariamente fazem parte da comunidade do Santíssimo Sacramento da Catedral para conhecerem outro lado que não é apenas o religioso, mas toda a parte escultórica, arquitetônica. Catedral de Campinas é a maior construção do mundo numa espécie de técnica que é a da taipa de pilão, que é barro socado com madeira, que é uma técnica africana, inclusive. Quem trouxe para o Brasil foram os escravizados. Então, é uma catedral inteira construída com essa técnica. Então, é muito complexo. A construção dela foi difícil por conta disso também. Tem um dedo de um grande arquiteto onipresente em São Paulo, que é o Ramos de Azevedo, que foi o cara que fez a fachada em alvenaria, porque caía sempre a fachada. Então, é um templo maravilhoso, um lugar muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Então, acompanhe lá. E tem uma série de correspondências com outros templos importantes. Por exemplo, o Vitoriano dos Anjos, que é o cara que fez o altar-mor, é o mesmo cara que esculpiu, baiano, o mesmo cara que esculpiu o altar-mor da Igreja do Bonfim. O órgão da Catedral de Campinas é um primo do órgão, é um órgão francês, que é primo-irmão do órgão que tocou agora na reabertura de Notre Dame. Caramba. Então, tanto que quando houve uma reforma desse órgão, na verdade, uma revisão desse órgão, foi uma trabalheira trazer esses tubos, todos vieram da França, é um modelo específico, que eu não vou nem me arriscar a falar o nome, mas é o mesmo modelo, só tem lá em Notre Dame esse outro órgão. Então tá lá. Então a Catedral de Campinas é um lugar muito, muito, muito especial. E eles usam ainda esse órgão? Tocaram agora pra gente na nossa visita lá. Cara, imagina a responsabilidade do cara, da pessoa. A Ana tocou. Foi muito bonito, cara. Foi muito legal. Tem vídeo disso? Tem. Cara, isso deve ser legal demais. Imagina você tocar o órgão que é praticamente o original, porque vem tudo... tudo velho, isso aí. Caralho. Ô, Thiago, e tem túmulos que eles passam muito tempo sem muita gente e eles...
e eles voltam a ser visitados, né? Por exemplo, anotei aqui que você postou, não sei se você postou alguma coisa, eu queria que você me falasse do túmulo da Eunice Paiva. Isso. Que saiu agora o filme, né, com a Fernanda Torres. Incrível lá. Ainda estou aqui. E aí esse túmulo voltou a ser visitado? Como que tá? Então, muito louco, né? Esse túmulo estava no cemitério do Araçá, a gente viu o filme, essa coisa toda. E a Fernanda Torres foi agradecê-la no túmulo. E eu falei, onde é? Porque depois eu vi que ela tinha falecido em São Paulo. Eu falei, onde é? Já atiçou você, né? Eu falei, no Araçá. Eu falei, não é possível. E eu fui vê-lo, uma capela. E falei, pô, cara, a gente precisa colocar isso no roteiro do passeio. A gente já tem um passeio no Araçá, fizemos 4. O Araçá foi um dos cemitérios que recebeu melhorias muito impressionantes, assim. Ele estava terra arrasada, tinha gente que era assaltada no Araçá. Caramba. Ia visitar túmulo, era roubado dentro do Araçá. Era uma coisa assim. Bizarro. E hoje, poxa, melhorou, tem câmera, tá muito, é isso, né? Devolveu a dignidade ao lugar. E eu fui lá, assim, cara, na dona Eunice, doutora Eunice Paiva. A gente vai levar a galera esse final de semana, não sei que dia que a gente vai pro ar. Vai sair essa semana ainda. Porque a gente vai no sábado, dia 14. A gente vai levar o pessoal, quem tiver afim de ir, pode ir. E visitaremos o local de descanso dessa mulher, que é um monumento à memória. E tem tudo a ver com o que a gente faz, né? A luta dela toda pelo reconhecimento da morte, do assassinato do marido, pelo Estado. A importância de você ter os rituais fúnebres para consagrar o término da vida de alguém, quer dizer, você não ter o direito de enterrar, você não saber o que aconteceu, você não saber onde está o corpo. A gente pode usar um outro exemplo, até ver a agonia da família Belfort com a filha, com a irmã do Vitor Belfort, né? Também, quer dizer, o quanto isso agonia as pessoas, né? O quanto isso precisa ser tratado com delicadeza, mas com muita diligência, com muito esforço, muita técnica também, porque essa é uma necessidade nossa, entender que as coisas acabaram, onde a gente vai guardar a saudade, a tristeza, o vazio nesse... você colocar o ponto final nessa prateleira da nossa vida, porque isso não vai acabar. Você não vai deixar de ficar triste, você não vai deixar de ter saudade, você vai colocar num lugar para seguir em frente e levar junto com você para onde você for. Você sabe que está ali. Você sabe que está ali. Então, isso era muito importante. Veja, a gente visitar ela quase que um exercício exatamente do que ela fez a vida como propósito, ela teve como propósito de vida dela, que foi trabalhar pela memória, né? Trabalhar pela memória de alguém, de um tempo e espaço, né? E ela fez isso até conseguir a assunção do Estado de que, de fato, o marido dela, que estava sob a tutela do Estado, havia sido torturado e assassinado. Veja que importante e como vai ser legal a gente fazer essa visita com mais gente. Eu já fui lá algumas vezes, mas vai ser muito legal levar as pessoas e contar um pouquinho da biografia dessa mulher incrível. E aí, quem quer ir, tem um link, tem que reservar? Tem, cara, mas eu sou meio anti-inscrição, mas tem. Tem. Então... É importante porque a gente já teve alguns eventos que vai muita gente e fica chato, porque ninguém ouve direito, quem está longe não escuta, não dá para ver tudo. Então, assim, todo mês a gente faz, mas a gente pede para que as pessoas se inscrevam para a gente saber quanto vai ser, de quanto vai furar a nossa lista de presença. Depois a gente anota lá quem vai. Eu não falo para não ir. Tem gente que diz, pô, eu tô esse final de semana... Vim de Curitiba, vim de não sei onde. Poxa, outro dia veio uma moça de Manaus, falou pra mim, pô, eu tô aqui, posso ir, não tem mais inscrição. Eu falei, lógico que pode. Entendeu? Aí tinha 250 pessoas. Foi meio caótico. Mas eu nunca falo de falar, não vai, cara. Entendeu? Então aí, já vamos chegar no final. Thiago, obrigado de verdade por ter vindo. Pô. Já quero que você comece falando desse passeio, desse passeio, pode chamar de passeio? Vai ser passeio, uma visita. A gente vai ter sexta-feira 13, com a coincidência. Olha isso. Passeio no Cemitério da Consolação à noite. Sexta-feira 13 à noite. Caiu, né? Sem querer. Que coincidência. No dia 14, a gente vai fazer a nossa visita ao Araçá. Essa visita é dedicada à memória da doutora Eunice Paiva.
durante a o dia. morte, isso, 15 horas, da Consolação, 19h15 a gente se encontra, 19h30 começa. No Araçá, 15h30 começa, 3h15 a gente se encontra, 15 minutinhos para chegar. E no domingo de manhã, a gente faz, domingo dia 15, a gente faz a Necrópole São Paulo, que é ali na Cardeal Arco Verde, que é um cemitério muito legal de São Paulo, pessoas incríveis, Zé Mujica Marins, por exemplo, Antônio Abujanra está lá. A gente tem um contraste interessantíssimo de estilos artísticos, para quem gosta de arte tumular, porque a gente tem clássicos e modernistas, então é muito gostoso. Contempla bastante. É muito legal esse rolê. Tem todos têm milagreiros, nem todos têm histórias de assombração, Consolação tem, os outros dois não têm. Mas quem sabe seja agora, né, que apareça lá e... Pensou? Eu falo que o cara que gosta, o cara que acredita em fantasma é um cara muito feliz. Porque eu falo que eu não tenho essa certeza, então eu sou triste, porque eu não sei o que acontece depois que a gente morre. Mas quem acredita em fantasma, está resolvido o problema existencial mais presente na história da humanidade, que é o que acontece depois que a gente morre. Se você acredita em fantasma, está resolvido. Trate de ser uma pessoa legal, porque depois você vai pagar pelo que você está fazendo aqui. Então não seja um cuzão, não seja um pentelho, seja uma pessoa bacana, ajude as outras, porque vai ter outro rolê depois. Vai ter outro bagulho depois. E se tiver outro bagulho depois, você tem que ver o que você vai pagar. Tem que ver se vai ser que caderneta, quente, né? Que você vai levar para outro lado para acertar com o homem. Se vai ser quente demais, se não vai ser. Se vai ser, você gosta de frio ou de calor. Vai depender de você aí. Então, Thiago, brigadão. E você já pensou o que você escreveria na sua lápide? Puta, tô nessa ainda. Também não sei. Ainda não sei. Isso vem na Eu vi uma que é ótima, a frase que é assim: estou aqui contra a minha vontade. Outro dia eu vi uma ótima, essa eu vi, acho que era o avô do Juca Kfouri, inclusive. E tava escrito aqui: estou aqui contra a minha vontade. Essa é boa. Essa é muito boa. Então... Essa talvez é uma das frases que eu tenho. É uma possibilidade. Então, obrigado, Thiago, mais uma vez. Sempre junto. muito bem-vindo aqui. Obrigado. Vamos fazer mais alguns programas com outros temas também. Acho que é uma boa a gente fazer. Muito obrigado pela generosidade de estar aqui, pelas histórias boas. Eu que agradeço. Tem seu livro para vender? Tem no site ainda? Tem no site, vai sair uma edição nova, porque ele acabou. São dois? Ainda bem. A gente tem dois. A gente tem o Assombrações de Campinas, que foi o primeiro que a gente lançou ano passado, e esse ano a gente lançou o dos Milagreiros de Cemitério, Cidade de São Paulo. O próximo deve ser o de Assombrações de São Paulo, que a gente vai pegar em mais de 30 histórias de assombração da cidade, algumas mais antigas, algumas mais novinhas, mas a gente tem compilado, tem histórias muito legais, histórias, porra, cara, São Paulo é foda. Tem uma aparição de Nossa Senhora no Copan, Nossa Senhora do Copan, é maravilhosa a história. Uma senhora entrou, pode falar ainda? A gente já se despediu. Não, é tranquilo. Uma senhora, numa ocasião, sai... não desesperada apenas, mas assim, muito impactada com a imagem que ela tinha visto no apartamento dela, quando ela chamou as pessoas para olharem, e a hora que o pessoal chega já não tem mais nada, mas perguntam para ela, mas o que a senhora viu aqui? Ela descreveu a imagem de Nossa Senhora, e eu torço muito para que seja verdade, porque a gente teria mais uma aparição mariana no Brasil, além de Aparecida do Norte. Campinas tem uma da Nossa Senhora das Lágrimas, e a gente teria a Nossa Senhora do Copan, que seria algo... a coisa mais paulistana que podia acontecer no mundo. Mais tradicional. É a Nossa Senhora do Copan. A Nossa Senhora do Copan. Cara, e o Copan já é tão cercado, né? Só para. O Copan é uma cidade, 5 mil pessoas morando lá. Tem uma assombração que aparece na Casa das Máquinas. A gente conta no livro. Mas a da Nossa Senhora do Copan eu guardo muito no meu coração. Que tomara que seja real. Porra, eu queria muito que o Vaticano analisasse esse acontecimento. Caramba, seria maravilhoso. Imagina, né? a Nossa Senhora do Copan. Então, agora sim, muito obrigado. Os links o link com os livros do Thiago estarão aqui na descrição também. O link do passeio também de sábado, de sexta, sábado, domingo, também estará aqui na descrição, os que tiverem link. E é isso. Muito obrigado vocês que assistiram até aqui, de verdade. Primeiro link da descrição é o link do canal de cortes, os melhores trechos, e vão ter vários trechos, provavelmente, desse programa estarão lá no canal de cortes. Se você está vendo esse trechinho aqui pelo canal de cortes, primeiro link da descrição é do canal oficial.
Lá a gente tem a nossa área de membros. Considere a opção de ser membro do canal a partir de R$5 por mês. Tem vários planos lá, que em breve nós teremos algumas recompensas aí para 2025. Se você gosta de vídeos curtos, estamos em todas as redes de vídeos curtos, Quai, TikTok, Reels, no Instagram, Facebook, no YouTube Shorts e nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts e todos os outros agregadores. Em breve no podcast da Amazon também. Então, lembrando mais uma vez que agora eu vou ficar me achando por culpa de vocês. Estamos entre os 20% dos podcasts mais assistidos em vídeo do Spotify. Então, no Spotify também tem a opção de assistir o vídeo do programa. Assistam para ver essas duas beldades que estavam aqui no programa hoje. Eu, Thiagão, e se você é sensitivo, as outras provavelmente passaram por aqui também, né, Thiago? É isso aí. Eu achei legal que a possibilidade de ser um membro ativo, porque o meu membro tá meio desativado. Tá meio então, ser um membro ativo tá meio coitado. Tá um membro meio passivo. Tá meio passivão, coitado. Ele não tá legal, não. Faz parte, né? Chega pra todo mundo esse momento. Todo mundo já passou os 40? Já, 45. Já fez exame? Não. Não? Fiz o 45, pô. Já é o momento, eu fiz PSA já. Não, mas assim, aqui tem uma pessoa fala que é assim, ó. O Bart já tá felizão ali. Que é, ó. Fez 45? Já. Você tá fazendo 40? Tá. Tem que fazer no 40? Eu vou fazer então. Porque assim, a gente já tava conversando assim, ó. Fez 40, já 41 dias já vai, entendeu? Já sente a experiência e tal. Já fazer igual a Ale Oliveira lá, o comentarista, fez uma live fazendo exame de toque. Ele fez uma live? Fez uma live. Ele fez até a live lá fazendo exame de toque para incentivar o pessoal a fazer. Que legal. Então vai fazer lá o exame de toque. Vou fazer. E é isso. Não tenho nenhum preconceito. Imagina. É que eu achei que era com 50. Até quero, né? Eu achei que era 50. Pô, se eu soubesse que era 40, já tinha feito. Faria toda semana. 5 anos Mas é que eu achei que era... exatamente. Tô desde os 18 treinando para chegar agora. Agora é momento de jogar. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Bart, que foi nosso operador de hoje. Estamos na sala Grafite aqui nos estúdios Voz. Você quer fazer seu podcast? 3 salas excepcionais por enquanto, porque o nosso CEO aqui, o Gustavo, ele não pode ver um espaço fechado que ele quer meter o estúdio. Quer fazer uma sala. Mano, ele vê um lixo aberto e fala, cabe o estúdio aqui dentro. Qualquer espaço para ele é estúdio. Então, nós estamos na sala Grafite. Hoje são 3 estúdios aqui nos estúdios Voz. Tem um podcast, tem um projeto de vídeo, tem aula que você quer gravar, entre em contato com os estúdios Voz. Aqueles vídeos fake, cara, como se estivesse num podcast, né? Pode fazer também. Fazendo uma mensagem. Cara, tá uma pergunta parece que ele tá conversando, ninguém faz, né? Muita gente me pergunta quando entra nas minhas redes sociais. Instagram está bombando, de pessoas me perguntando, mas vem cá, quando que você vai fazer aquele curso seu de vender cursos? Já que estamos falando disso, né? Exatamente. Aí, ó, se você pagar bem, eu faço o host do seu podcast fake. Não precisa ser fake. A gente combina o valor lá, eu recebo e eu faço as perguntas que você quiser. Não tem problema nenhum. Então aqui nós estamos na sala Grafite, tem a sala Galáxia e a sala Firma, que estão nos outros episódios também. Eu gravo nas 3 salas. Melhor custo-benefício de São Paulo, melhores operadores do Brasil. Não é o caso de hoje, mas os outros são da hora. Gente, cara, o Bart é maravilhoso também. Então, sigam lá Estúdios Voz, venham fazer seu podcast aqui. Obrigado mais uma vez, Thiago. Até a próxima e valeu!